a gente tem tocado, depois da palavra agora, a gente faz a palavra, depois a gente toca umas 2 canções. Aí vai pensando numas canções aí pra você puxar, que daí a gente canta junto daí. Quiser, o Foi? Boa noite, a paz seja convosco. Estamos reunidos mais uma vez aqui na quinta-feira, no nosso culto familiar, e nós vamos estar falando hoje que vaso sou eu? O tema da nossa mensagem é que vaso sou eu? Que tipo de vaso você é, né? Então você já vai colocando aí em reflexão, já vai pensando, e depois nós vamos meditar junto dentro da palavra de Deus e você descobrir que vaso você é. Amém? Eu queria que você fechasse os teus olhos e que nós vamos pedir ao Espírito Santo. Sabemos que Ele já está aqui nesse lugar para que Ele venha dirigir o nosso culto, para que Ele venha nos conduzir, para que nós possamos aprender junto da palavra de Deus, sermos edificados. Querido Espírito Santo, nós te damos total liberdade aqui neste lugar. Querido Espírito Santo, abra o nosso entendimento para entendermos a Tua palavra, que nós possamos ser edificados e que nós possamos aprender mais e mais da Tua palavra nessa noite. Senhor Jesus, toma o Teu lugar de honra aqui. Toma o Teu lugar de honra para fazer a Tua obra, para curar, para libertar, para restaurar, para salvar. Oh, meu Pai, meu amado Senhor, nós estamos aqui debaixo da Tua potente mão. Muito obrigado, meu Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos conduziu, que o Senhor nos deu, por mais um dia de vida que o Senhor tem dado a cada um dos meus irmãos que estão aqui. Para a honra, Senhor, da Tua glória, para o louvor da Tua glória, nós nos colocamos, Senhor Jesus, neste momento na Tua presença. Senhor, que a Tua presença seja manifesta nesse lugar e que nós possamos sentir aqui o Teu carinho, o Teu amor e que nós possamos sair daqui melhor do que nós chegamos, possamos sair daqui alimentados e que a palavra fique guardada no nosso coração. Muito obrigado, Jesus. Amém e amém. Eu queria que você pegasse a Bíblia Sagrada, você que pode aí, pode olhar no teu celular também. Eu falei no texto, né, que nós vamos falar que vaso sou eu, e eu queria abrir e ler na carta de 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 14. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, a gente vai ler ali até o versículo... 2 Timóteo? Até o versículo 26. 2,14. Dá tempo para vocês encontrarem aí. Amém? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 14, diz assim: traze estas coisas à memória. Não é isso? Vou esperar vocês aí. 2 Timóteo, né? 2 Timóteo 2,14. Vamos lá então. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes adiante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que com o coração puro invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com os olhos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem,
a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Amém? Então, assim, a gente pode pegar e ficar bem focado ali na parte do versículo 20, que fala assim que, ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Então, eu queria meditar com vocês nessa palavra sobre vaso e que tipo de vaso nós somos. E quer dizer assim, ó, que vaso que nós somos hoje, né? Você já conhece a Jesus, tem andado com o Senhor Jesus há um tempo. Quanto tempo você tem andado com Ele, né? Você tem sido limpo assim pelo oleiro, né? Porque às vezes, o que a gente vai ver lá no livro de Jeremias, uma parte que o Senhor diz para Jeremias: Jeremias, eu quero que você desça até a casa do oleiro, né? E era muito comum aqui os vasos, né? Hoje a gente não tem, todo mundo tem vaso na sua casa, né? Mas hoje tem vaso de plástico, tem vaso de cerâmica, tem vários tipos. Mas aqui os vasos eram muito usados para colocar os mantimentos. Eram usados para colocar os mantimentos, eram usados para colocar os lixos e também eram usados como banheiro também, né? Então, aqui, quando a gente fala aqui em vaso de honra e vaso de desonra, cada um tem uma utilidade. Mas assim, os vasos, né, melhores para colocar as coisas boas, certo? Né, para colocar o alimento. E o Senhor Deus fala para Jeremias lá, se você olhar lá no livro do profeta Jeremias, não lembro agora exatamente o capítulo, não sei se é Jeremias 9, coisa assim, depois a gente pode até estar dando uma olhadinha. Mas Deus diz para Jeremias, Jeremias, desce lá na casa do oleiro que eu quero te mostrar alguma coisa. E Jeremias desceu lá e foi olhar a obra do oleiro. O oleiro estava lá fazendo o vaso e daqui a pouco o vaso quebrou-se. E o oleiro tornou a fazer o vaso outra vez e fez um vaso mais bonito. E assim, o Senhor disse até para Jeremias, Jeremias, eu não posso fazer isso com o meu povo, eu não posso fazer isso com a casa de Israel. Ou seja, nessa noite que eu quero dizer para nós aqui, que vaso que nós somos, é que eu quero dizer uma coisa importante, que o oleiro, ele está aqui nessa noite, amém? É o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo, eles estão aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são o oleiro, que pode sim melhorar a nossa vida, mudar a nossa vida como cristão, aperfeiçoar a nossa vida. Eu não sou especialista, mas já vi alguma coisa sobre o oleiro. Quando o oleiro está lá lidando com a argila, fazendo o vaso, às vezes ele está já no finalzinho, o vaso está bonito. Só que lá no finalzinho tem uma pedra naquela argila. E aí o que ele tem que fazer? Tem que começar de novo. Muitas vezes ele quebra aquele vaso, começa tudo de novo. E faz, como eu falei, um vaso mais bonito. Tem que tirar aquela impureza. Ou ali está ali fazendo o vaso, né? Naquele, vocês já viram aquela, não sei como é que chama, mas né, que fica rodando ali para fazer o vaso. E está ali, e às vezes, se tiver uma pedrinha na hora que ele estiver colocando a mão, vai ficar um risco. Ele tem que tirar, desmanchar, tirar aquela impureza. Muitas vezes nós estamos lá na mão do oleiro, do nosso Deus. E tem uma sujeirinha em nós, e o Senhor vai lá e limpa, e quebra, e faz de novo um vaso. Amém? Transforma você num vaso novo. E transforma você, talvez antes de nós conhecermos a Jesus, ou enfim, você não era um vaso de honra nas coisas de Deus, né? Muitas pessoas tem pessoas que teve uma vida regrada, mas outras pessoas tinham uma vida toda atrapalhada. E elas vêm para o Senhor e ali elas têm suas vidas transformadas. Até tem gente que diz assim, né? Ah, a pessoa era toda errada, era todo cheio de problema. Agora ela diz que aceitou o Senhor Jesus ou foi para uma determinada denominação, uma igreja, e agora ela quer ser toda certinha. Mas é isso mesmo. O Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele veio para os que precisam. Uma pessoa que não está doente não vai no médico, né? Hoje se faz muito check-up, mas quem não está doente não vai ao médico. O médico é para os doentes. E o Senhor Jesus é o médico dos médicos. Nós vamos a Ele porque estamos doentes, porque temos impureza. Então, mas a pessoa tinha um monte, toda errada, toda atrapalhada, agora ela quer ser santa. Que bom, né? Que é isso mesmo, é o poder
do Senhor Jesus, poder transformador, de transformar algo que era de desonra e agora é um vaso de honra. Algo que a pessoa fazia tudo errado, prejudicava a vida dos outros e agora ela está sendo transformada. E tem pessoas também que são bons cidadãos, mas de boas intenções não vai levar ninguém à salvação também. Nós precisamos entregar nossa vida ao Senhor Jesus, reconhecendo que Ele é o único e suficiente Salvador. Você pode ser um bom cidadão, mas se você não reconhecer que é só Jesus que salva, que é só Jesus que perdoa os nossos pecados, nós não temos a nossa salvação, porque não depende de nós. Às vezes, mas eu não sou essa pessoa toda atrapalhada, né? Então eu já sou um vaso, que bom, falta pouca coisa para o Senhor mexer em você. Mas você precisa aceitar Ele como o único e suficiente Salvador, porque sem Jesus ninguém vai ao Pai. Está lá em João 8,32, né? Conhecereis a verdade, o caminho, ela vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É Ele que é o caminho. E através da cruz. Então, nós podemos todo dia sermos transformados por esse oleiro. Que tipo de vaso eu sou? Será que tem coisas hoje para ser mudado na minha vida? Quando nós lemos o texto, nós vimos ali algumas coisas que falam assim, olha, palavras que não agradam, palavras que ofendem, às vezes da nossa boca saem palavras que às vezes a gente não deveria falar, mas né, o pensamento é tão rápido e a língua parece mais rápida ainda. E aí a gente pega e fala coisa que não deveria falar. Fala mal, fofoca, fala mal de alguém, ou xinga alguém. A Bíblia também fala que a nossa língua, ela pode pôr fogo a uma grande floresta. Então, assim, é um membro assim que nós devemos cuidar, né, do nosso corpo, porque sabe que eu lembro uma vez que a gente comentou, né, num grupo assim, que a gente pode destruir alguém só com palavras. Se a gente resolver destruir uma pessoa, a gente se reúne ali em cinco pessoas e começa a falar mal daquela pessoa, começa só a enxergar só os defeitos. A gente pode destruir aquela pessoa. Porque ali a gente começa a ver só o lado negativo. Então o que o Senhor pode limpar em nós hoje? O que Ele pode limpar para que nós nos tornamos um vaso melhor? Os nossos pensamentos, lá no pensamento é difícil, né? Iniquidade, está lá em nós que pensamos, Senhor, eu quero pensar coisas boas. O apóstolo Paulo diz, se há coisas boas, nisso pensai. Procura colocar pensamentos bons, se envolver com pensamentos bons, para se tornar um vaso mais limpo, um vaso de honra, um vaso puro. O Senhor pode transformar esse vaso. Qual é a área da sua vida que tem dificuldade? Todos nós temos, uns têm mais dificuldade nessa área, outros nessa. Então eu digo, Senhor, nessa área eu preciso que o Senhor me ajude. Nessa área eu preciso que o Senhor me transforme num vaso de honra. Não é, aqui nós estamos falando assim, numa situação para nós aparecermos, né, nos vangloriarmos, até porque a Bíblia também fala que nós somos como vasos simples, cheios do Espírito Santo, né? Um vaso simples, com um tesouro gigante que é o Espírito Santo dentro de nós. Isso a Bíblia fala também. Mas nós não podemos ser um vaso de desonra, que entristece o Evangelho, que prejudica as pessoas, mas que haja bondade do nosso coração, sendo seguidores de Cristo. Amém? Sendo seguidores dele. Né? Um vaso é um instrumento que pode ter muitas utilidades. Pensem como um vaso projetado para embelezar um lindo palácio. Você já pensou, poxa, olha que vaso bonito, olha que vaso caro, você pode ser esse vaso bonito, esse vaso que tem valor, né? Tem vasos caríssimos assim também. Tá? Um vaso simples pode se tornar um vaso de honra para Deus. Para ser um vaso honroso nas mãos de Deus, precisamos nos abster do pecado. O que é o pecado? As pessoas, mas o que é o pecado? O pecado tem um significado, que diz que a palavra pecado, ela tem um significado que diz errar o nosso alvo. Deus tem um projeto para nós. Nós pecamos todos os momentos, nós pecamos todos os dias. Nós já fomos libertos daquele pecado original, desde o dia que aceitamos ao Senhor Jesus. Porque tem um pecado que nos separou de Deus, que é o pecado original. Aquele pecado que diz assim, que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus.
Mas o Senhor Jesus, ele veio na cruz. O Senhor Jesus, ele veio, e quando ele foi para a cruz, lá na cruz, ele foi lá para pagar o nosso pecado. A Bíblia fala no livro de Isaías que o castigo estava sobre ele, pelas suas pisaduras, nós somos sarados. E ele se tornou maldito, olha essa palavra forte, se tornou maldito por causa de nós, por causa dos nossos pecados. Ele se fez naquele momento pecador, né? Não um homem, para que seja bem entendido, um homem que peca, mas ele se tornou um pecador através dos nossos pecados. Ele está pagando o nosso preço, como se ele fosse pecador, mas era todo o nosso pecado lá levado lá na cruz. Ele perdoou os nossos pecados, mas lá ele perdoou o pecado original. Porque assim, se nós não tivéssemos mais pecado, né, nós já estávamos no céu agora, porque... Então todos os dias nós pecamos, nós falhamos, mas aquele pecado que ia nos levar para o inferno já foi pago, desde o dia que você entregou a sua vida para Jesus. Então estou dizendo que você não é. Por isso que nós, todos os dias, todos os momentos, nós devemos orar e pedir perdão dos nossos pecados. Que nós pecamos, mas aquele pecado original já foi perdoado. Né? Lembra que no outro dia aqui no culto eu falei, o primeiro Adão pecou, e agora através do segundo Adão, né, simbolicamente Jesus, nós alcançamos a nossa salvação. Através de um homem entrou o pecado, e agora através do outro homem, Jesus, o verbo se fez carne, Jesus, ele perdoou o nosso pecado. Amém? Então nós temos pecado. Então nós temos que nos abster do pecado. O que é o pecado? Errar o alvo, aquilo que desagrada a Deus. É simples saber o que é pecado. Quando nós machucamos alguém, quando nós falamos alguém, quando nós destruímos o nosso corpo, né? O Senhor Jesus dá mandamentos para nós, e esse mandamento resume em tudo. Ele diz assim, ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a você mesmo. Então, o Senhor já está dizendo uma coisa, eu também preciso me amar. Tem gente que faz um pouco de confusão. Eu preciso amar, mas eu preciso... Tem gente que tem que amar a Deus e depois o segundo mandamento é amar o próximo. Na verdade, dá para a gente entender assim que o segundo mandamento é amar a gente. Não estou falando aqui de narcisismo, né? Eu estou falando aqui que o Senhor diz assim, ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como você ama você mesmo. Então você tem que se amar. Quem não se ama, não se cuida. Né? E também não estou falando aqui de, de vaidade, mas estou falando de você cuidar desse teu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Você não faz mal para você. Né? E se você faz mal para você, você não vai fazer mal para o próximo. E quando você cumpre isso, você já começa a cumprir os mandamentos, você começa a não pecar, porque aquilo, se você vai roubar de alguém, você vai prejudicar alguém. Então, não, isso é pecado, isso é errado, eu vou prejudicar alguém. Eu preciso amar meu próximo, não quero ninguém que roube de mim. Eu vou mentir para alguém, não queria que mentisse para mim. Eu vou machucar alguém, é assim. Amém? Viver em retidão. Como é que a gente faz para viver em retidão? O Senhor diz assim, sede santos como eu sou santo. A palavra santo, ela tem um significado para nós aqui, né? Santo não é a imagem de escultura, a gente mistura essas coisas, né? Porque até por causa da palavra de Deus, um santo, eu vou lá adorar um santo, o santo Expedito, o santo Antônio, o São Pedro, o São João, a santa essa, a santa aquela. Não, ali é uma imagem de escultura. Que nós não nos prostramos, porque nós adoramos a Deus. Vamos direto a Deus. Jesus, ele é a ligação entre eu e você. Não há ninguém que seja o caminho entre Deus, eu e Deus, se não for Jesus. Isso está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não há outro para mediar a gente. Mas, Ronaldo, eu gosto tanto do santo tal, do santo daquele. Ele não pode levar você a Deus. Porque quem leva a Deus é Jesus, está lá na Bíblia. Ele é o nosso mediador. Então, quando a gente fala no santo, que eu quero dizer assim, o Senhor dizendo que nós temos que ser santo, é isso. E parece engraçado dizer assim, mas eu sou santo. O Senhor está dizendo para nós, sede santos como eu sou santo. O que significa santo? Ser separado. A palavra santo é separado.
separado do erro, separado do pecado, separado das falhas. Deus nos separa e nós fazemos a opção de nos separar também, mediante conhecendo a palavra de Deus. Aí vamos sendo transformados. Você está entendendo? Amém? O que é ser santo? É isso, né, que eu falei para vocês aqui. Separados do mal para ser usado pelo Senhor, preparados para toda boa obra. Então, o que a gente precisa evitar para ser santo? Relacionamentos tóxicos, conversas inúteis, inclusive nas redes sociais, né? Hoje vamos falar assim, nas redes sociais, mentiras, mau testemunho, né? Hoje a rede social é um lugar ali para você, é uma coisa bacana, né? Não sou assim um conhecedor da tecnologia, mas a gente fala do algoritmo, né? Se você começa a olhar uma coisa na rede social, só vem aquilo, né? Você vai lá procurar, eu quero comprar uma geladeira. Vai vir oferta de geladeira para você, oferta de freezer, né? Aí você começa lá numa rede social, você olha lá, você gosta de esporte. Vai começar a vir coisa de esporte para você. Eu penso, se Deus olhar agora, chegar para nós e deixa dar uma olhadinha no teu algoritmo aí, como é que tá. O que você está olhando? O que você está buscando? Né? O que você está vendo? É só política? É só religião? Né? Mas você já notou uma coisa que dá para fazer também agora? Tudo dá para fazer. Se você hoje está focado no negócio, começa a mudar. Pesquisa outra coisa que vai te fazer bem. E aí você vai ver que também o algoritmo vai mudar. É assim na nossa vida com Deus também. Você está entendendo? Estou falando aqui que nós, quando eu falei de relacionamentos tóxicos, eu estou dizendo que o cristão, eu falei outro dia aqui, se a gente não tem outras amizades que são só, ou pelo menos relacionamento, que são só os que são da igreja, há um problema. Porque como é que você vai ser luz só iluminando dentro da igreja? Não dá. Então você precisa ter um amigo lá que não é, ou se chegar uma pessoa para mostrar Jesus para ela ver a diferença. Nossa, cara, você é diferente. Fulana, você é diferente. O que tem em você? E vai começar a ver que é Jesus que está brilhando em você, que você está sendo sal da terra. Que vaso eu sou? Senhor, não, olha, estou questionando hoje se eu sou um vaso de honra ou se eu sou um vaso mais ou meninho, um vaso que não é para colocar na sala, para deixar mais escondidinho lá no quarto. Que vaso que você... Ou é um vaso que vai honrar e glorificar o nome do Senhor? Então, o oleiro está aqui nessa noite. Ele está aqui. Né? E ele pode transformar você. Amém? Ele pode transformar pequenas coisas. Caminhada com Cristo é isso, ó. É todo dia, nós estamos numa peregrinação, né? Cada dia melhorando, melhor do que ontem, né? E amanhã melhor do que hoje. É assim, ó, vão melhorando cada dia. Amém? Eu quero que vocês fechem os olhos, eu quero tocar uma canção. E feche os teus olhos aí onde você está. Eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser
eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és o oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma até que enfim tua vontade se cumpra em mim. Eu quero ser, Senhor amado, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra e transforma até que enfim tua vontade se cumpra em mim. Com os teus olhos fechados, eu quero orar por você, você que está assistindo. Senhor, transforma-nos, Pai, no oleiro. Senhor, transforma, Senhor Jesus, num vaso, Pai. Num vaso, Senhor Jesus, nas mãos do oleiro, limpa, tira toda a impureza que é em nós. E que nós possamos ser um cristão melhor, Pai. Cada dia, que nós possamos, sim, Senhor, glorificar o Teu nome aqui nessa terra. Que nós possamos dar testemunho do Teu nome aqui nessa terra. Porque Tu és um Deus santo, maravilhoso e que quer o nosso bem. Nós Te amamos, nós Te adoramos, nós glorificamos ao Teu santo e bendito nome. Amém, amém. Que Deus possa ter transformado, né, o teu coração, a tua vida nessa noite. Se alguém quer comentar alguma coisa, nós vamos cantar canção. O Felipe vai puxar umas canções ali conosco para nós cantar. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa palavra de hoje, sobre uma experiência tua, que você, quando você aceitou Jesus, o que mudou, o que você tem procurado mudar? Alguém quer comentar alguma coisa? Você tem total liberdade para falar. Amém? Ninguém quer falar nada? Vamos louvar então, Felipe? Glória a Deus. Na verdade, quando você falou sobre os dois mandamentos principais, né? Eu lembrei de um versículo, se eu não me engano, fica em Tiago, não sei ao certo, né? Mas que fala que se alguém diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, esse é mentiroso. É mentiroso, é verdade. Então, é tudo uma reciprocidade, né? A gente amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a gente se ama, mas não só se amar, né? Também, nem acima de Deus, nem acima do próprio irmão. Então, é um equilíbrio, né? Que a gente deve buscar, assim, para não ser muito egoísta, de amar mais a gente do que as outras pessoas, né? Verdade. Deus acima de tudo, enfim, acho que seria isso. E não esquecer também do nosso lado, né? De entender o valor que a gente tem para Deus e para as pessoas à nossa Amém. volta. É verdade, essa palavra aí, né, que você falou, né, eu amo a Deus, não amo o próximo, né, tá mentindo, né? E quando a gente fala, porque o Senhor Jesus, né, quando Deus criou o homem, né, tá lá no início, eles estão criando o homem, né? Ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Então você está olhando ali o teu semelhante. Pô, foi criado por Deus. Foi criado por Deus. Realmente. Amém. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Pode comentar.
né? Quer falar alguma coisa sobre a palavra, alguma coisa, às vezes alguma coisa que você também não entendeu. Agora é o momento de a gente falar também, eu não entendi isso, né? Se vocês têm total liberdade, isso daí nós vamos cantar, vamos louvar a Deus, amém? Vamos lá então? Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti. Como os 24 anciãos, a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos seus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti. Como os 24 anciãos, a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos seus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Eu te amo, eu te amo, eu te quero, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Eu te amo, eu te amo, eu te quero, eu te adoro, e eu não tenho outro bem além de ti, 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 Senhor. Glória a Deus. Amém? O Senhor é o nosso bem mais precioso, né? Eu quero encerrar o nosso culto, a nossa reunião, agradecendo você que se fez presente, você que está assistindo, que vai assistir. Que Deus abençoe teu coração, que o Senhor abençoe a tua família, que o Senhor abençoe você, a tua saúde, né? A despensa do teu lar, que o Senhor abençoe toda a área da tua vida, né? E eu quero encerrar com um encerramento que diz assim, lá em 1 Coríntios 13, vai falar assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. E essas três, mas a maior desta é a caridade. Amém? Então, que o maior de tudo é o amor. Você precisa amar o seu irmão.
amar o próximo, você vai se tornar um vaso abençoado na presença do nosso Deus. Amém? Deus abençoe. Está encerrada a nossa